Meus amigos, vamos prosseguir. Vamos dar prosseguimento às nossas considerações, inclusive nessa segunda parte, que contemplará, que terá como embutida também nas suas considerações a possibilidade aí eventual de alguma pergunta, de alguma questão, porque esse tempo aqui compreende também esse espaço, A nossa Cris só omitiu a parte do mérito dela, Tanto da perseverança, da obstinação, como da flexibilidade dela, por conta de ter, a princípio, as sugestões que era sábado e domingo, e ela conseguiu colocar aí para sexta, sábado. Também teve o mérito dela, e difícil eu assumir o compromisso e depois cancelar, por isso que eu fico, e ela ficou tendo paciência comigo durante alguns meses ali, e eu disse, rapaz, se eu fechar esse negócio eu vou querer assumir, vou querer ir, não vou querer depois cancelar, e com atividade profissional, essa quantidade de trabalho doutrinário, que não são nem trabalhos doutrinários assim, claro, tem duas palestras que são palestras da programação da casa mesmo, de casas lá de Salvador, mas tem um que é um seminário que foi programado também lá, e tudo. Mas, então, eu congratulo ela também, agradeço, porque para mim é uma honra mesmo, é uma felicidade. E conversava inclusive com o Edson ontem, no momento lá do jantar, conversava com ele sobre a sensação que eu tenho, e não é nenhum falso elogio, porque a gente transita por diversos meios, A gente está e enfrenta os mais variados públicos. E a sensação que eu tenho de estar aqui falando as nossas despretensiosas palavras, comentando as reflexões que a gente tem em torno das temáticas espíritas, compartilhando conhecimento que também serve para mim, Eu também sou beneficiado, eu não me considero alguém que chega aqui, apenas despeja conhecimento, luz que não é minha, A luz da doutrina espírita, e que estou indene a esse processo, muito pelo contrário, às vezes eu reviso os temas que eu comentei, vou aprendendo também com isso, e vai me fazendo bem também. Mas não é falso elogio, e comentava isso com o Edson, de chegar e encontrar boa parte das pessoas com aquele interesse, Aquela sensação de que a gente está falando e que as pessoas estão acompanhando, E a gente encontra os públicos mais refratários, A gente enfrenta os mais variados públicos, a gente não fica refém disso, A gente não pode ficar algemado e suscetível a isso, mas a gente percebe, e todo orador percebe, com um mínimo de sensibilidade, percebe a ressonância da sua mensagem quando chega ou não, e quando as pessoas são resistentes, quando estão ali, mas estão com a cabeça em outro lugar, e a gente percebe o interesse de boa parte das pessoas aqui, de aprender, de conhecer, de tentar entender melhor, de estar acompanhando o raciocínio para depois pesquisar, mesmo que seja para depois discordar, que bom, mas que aprofunda, que reflete o interesse, pelo conhecimento espírita, pela consciência espírita, por formar essa mentalidade, não diria só espírita, mas essa mentalidade a respeito do espiritual, essa mentalidade a respeito do sagrado, das verdades do evangelho e do mundo espiritual. Isso é muito gratificante, Por isso, quando às vezes eu recuso ou quando não tenho condição, muito mais, eu lamento, porque por conta de impossibilidade material mesmo e às vezes humana, porque se fosse para optar estaria sempre me fazendo presente, mas agradeço a ela reconhecidamente e diretamente aqui, porque ela teve muita paciência e muita compreensão de me esperar, de aguardar minha resposta que não chegava, aquela coisa toda. O WhatsApp eu acho que é um negócio de umbral, porque eu abro um dia e disse assim, hoje eu vou zerar 100 mensagens privadas que eu respondo. No outro dia tem 200, eu já desisti. Então eu vou respondendo, quando alguém diz assim, oi, aí o nome sobe para cima, e fica em primeiro lugar, aí acaba eu atendendo ali, às vezes fica difícil dar conta de maneira breve com tanta coisa, Porque também na minha atividade profissional eu utilizo muito a comunicação por esses meios, Então eu agradeço muito a ela, agradeço muito a você, Cris, porque não fosse sua paciência, certamente você teria desistido mais facilmente, etc.
E para mim eu sou mais beneficiado, porque certamente outro irmão aqui também estaria fazendo o mesmo papel e preenchendo, né, o momento da Semana Espírita com coisas muito ricas, etc. E que bom que fui eu que fui o beneficiado, e aí falo egoisticamente, fui eu que fui o beneficiado de estar aqui também aprendendo e vivendo essa atmosfera espiritual, né? E assim por diante. Falávamos há pouco, no encerramento do primeiro módulo, né, do primeiro momento, que é necessário, portanto, examinar os aspectos mais variados, né, de hábitos físicos à sensibilidade emocional, de preferências emotivas, aquilo que me toca e aquilo que não me toca, a preferências de leitura, de cultura. Por quê? Porque isso dá uma ideia de como predomina a nossa mente, de como funciona o nosso mundo mental. Dá-nos ideia do material que aparece durante os sonhos, as experiências oníricas que podem dar pistas de como nós somos. Aqueles que lembram alguma coisa da experiência onírica, né? Nem todos lembram com recorrência ou com nitidez, que esse é um outro aspecto também da experiência onírica, dos sonhos, mas que também, dizem os psicanalistas, fazem parte também de um material que o inconsciente revela durante o sono. Interessante que quando Kardec examina o sono e os sonhos, a emancipação da alma do Livro dos Espíritos, ele vai dizer, em determinado momento, que todo sonho tem um significado. Note que Allan Kardec veio antes dessa teoria de interpretação dos sonhos da psicanálise. A psicanálise fala de interpretação dos sonhos. Nem toda leitura psicanalítica de interpretação dos sonhos está correspondente com a doutrina espírita, porque na ideia freudiana todo sonho é fruto de um desejo que foi reprimido. Então você sonha com algo que você reprimiu. Em parte isso tem razão. Interessante que Kardec, antes de Freud, contemplou isso, porque os espíritos vão dizer, há alguns sonhos que são fruto das preocupações do encarnado durante a vigília. Olha só, a forma como os espíritos colocam, que é a mesma coisa do sonho reprimido, né? Ou melhor, do desejo reprimido, que o indivíduo sonha com aquilo, né? Teve vontade de fazer, mas não fez, aí no sonho sonha fazendo. Em parte, em alguns sonhos, essa explicação é válida, mas nem todos, né? Inclusive há experiências oníricas, onde há pesquisas de sonho, né? A pessoa sonhando, aí o pesquisador chega e pinga uma água, por exemplo, na testa da pessoa, né? Na cabeça da pessoa, para ver se a pessoa sonha com água. E a correspondência foi interessante, né? Ou então aquela coisa de sonhar que está com fome, né? Ou dormir com barriga vazia e sonhar comendo, né? E assim por diante. As crianças, os jovens que às vezes vêm com necessidades fisiológicas de ir no banheiro e acaba, por exemplo, urinando na cama, que tem uma correspondência fisiológica do desejo, do impulso, mas nem todo sonho são sonhos dessa natureza, né? Mas é interessante que os espíritos dizem a Kardec, todo sonho, ou melhor, Kardec que afirma isso, todo sonho tem um significado. Só que ele continua dizendo, nem sempre o significado é para o homem encarnado. Às vezes é um significado que tem raízes espirituais. Quando a gente lê, por exemplo, a obra de Filomeno de Miranda e a obra de André Luiz, a gente vê alguns exemplos disso, né? Alguns exemplos, inclusive, hilários. Tem uma obra de André Luiz que fala de dois indivíduos vizinhos brigando, e aí os espíritos tiram os dois do corpo para se encontrarem, para ver se aquilo se harmonizava fora do corpo. Os espíritos bons fizeram uma espécie de cerco com os dois, levou e começou a doutrinar mais aquele que tinha melhores sentimentos dos dois, porque a briga de vizinho, tem briga de vizinho que é assim, né? Que estava a ponto de ocasionar uma tragédia. E os espíritos estavam preocupados com aquilo, os bons espíritos. E aí, teve aquela coisa, aquela tentativa, etc. O indivíduo, quando acordou, porque ele, em algum momento, ele entrou em contato com o outro adversário, fora do corpo, e ele voltou ao corpo, né? Ele saiu correndo, rompeu a cerca dos bons espíritos e foi para o corpo e acordou. Ele disse para a esposa ao lado assim, você não sabe o pesadelo que eu tive. Eu sonhei que eu estava na delegacia, tinha assim um monte de policial ao redor de mim, e me colocaram na frente de um bandido asqueroso. E eu comecei a ficar com medo do sujeito, consegui romper, sair correndo, e aí acordei. Olha como o cérebro decodificou a experiência de viagem astral, de viagem espiritual, e assim por diante. Então, nós temos, por exemplo, esses aspectos que é necessário a gente examinar, avaliar, para a gente saber, né, como é que é o nosso padrão, o nosso repertório. Tem uma dimensão inconsciente em você que funciona automaticamente.
Pense num software, se você for pensar em termos aí de tecnologia, um programa que está rodando. E se esse programa for um programa com malware, com vírus, está automaticamente infectando você. Essa é a ideia. Por isso, nem todo pensamento a gente controla. Há pensamentos que a gente controla, seleciona, a gente muda, e outros que vêm à mente e a gente já se dá conta que está pensando. Por quê? Porque atrás do pensamento tem um padrão funcionando. Por isso que pensamento, para algumas escolas de psicologia, não é apenas a função de cognição, a função de raciocinar ou de pensar alguma coisa, mas é um conjunto de sentimentos e de pensamentos, de desejos e de impulsos. Não é apenas aquilo que vem na minha cabeça, mas aquilo que eu penso e nem sei que estou pensando. Vou dar um exemplo de consultório. Certa vez eu conversava com uma paciente que tinha um quadro de transtorno do pânico. E alguns quadros de transtorno do pânico, classicamente falando, é aqueles quadros em que a pessoa tem arritmia cardíaca, aceleração cardíaca e um mal-estar difícil de descrever em palavras. E a sensação do paciente com o portador de pânico é que ele vai morrer, que ele vai passar mal e vai morrer, vai ter um treco. Eu conheço uma pessoa que ela mudou de casa e foi morar em frente ao Hospital da Bahia, lá em Salvador, porque qualquer coisa ela atravessava a rua e já estava na emergência do hospital, por conta de um quadro de pânico. Porque a sensação de pânico que a pessoa sente na hora do mal-estar, é difícil convencer ela que não é físico. Porque ela sente no corpo, embora tudo aquilo é psíquico. Faz exame, vai na cardiologista, faz ecocardiograma, faz uma série de investigações, Doppler, ultrassom da carótida. O diabo A4 está ótimo de saúde, mas no momento do mal-estar do pânico, embora nunca ninguém morreu que se saiba da crise do pânico, no momento do mal-estar do pânico, a sensação que o paciente tem é que ele vai morrer, que ele vai ter um mal-estar, que vai ter uma morte súbita. Eu estou falando de maneira geral. É claro que há quadros de pânico que não se encaixam totalmente nessa sintomatologia. Estou pegando sintomas clássicos, gerais, tá? Porque tem quadros que variam, né? Tem pacientes com pânico que não tem taquicardia, mas tem um mal-estar do pânico, que é um outro mal-estar. Às vezes um mal-estar mais feito de angústia. E aí tem a angústia da depressão, da crise depressiva. Mas não vou entrar, porque aí é um assunto que não tem fim. Eu vou falar o seguinte. Eu conversava com ela dizendo, é difícil de eu convencer você que é psíquico, porque você sente fisicamente. O que você vai poder fazer, você precisa trabalhar para racionalizar isso, para no momento do mal-estar você começar a conversar com você mesma. Você começar a ter um diálogo com você mesma. Racionalizar, eu tenho um mal-estar, eu estou passando mal, mas isso vai passar. Nada que eu fizer vai mudar de maneira repentina, mas também a minha atitude perante o mal-estar pode amenizar e passar mais rápido. Começar a ter um diálogo consigo mesmo e racionalizar. Já tive esse mal-estar antes e não foi físico, foi psíquico, e depois que eu me dei conta disso, etc. Mas bem, eu falava com ela e ela tinha dificuldade. Ela dizia, mas como é que é psíquico? Às vezes eu estou bem, estou tranquila, estou bem tranquila e de repente vem um mal-estar de uma hora para outra. Como é que é psíquico se eu estava tranquila? Porque eu devia estar ansiosa. Como é que é psíquico se eu estava de bem? Como é que eu não vou acreditar que é alguma coisa orgânica, alguma coisa no meu organismo? O trabalho é convencer essa paciente que ela não estava tranquila. Que ela tinha uma ansiedade inconsciente, mas que ela não estava dando conta. Que havia uma tensão psíquica nela, ali, offline, ali tacitamente, subrepticiamente. Então, esse talvez seja o aspecto importante que a gente precisa avaliar nesse sentido. Emmanuel, em uma mensagem belíssima de Chico Xavier, vai falar que nós temos uma atmosfera psíquica, uma espécie de nuvem que nos rodeia. E essa nuvem, que alguns chamavam de aura, que irradia as imagens mentais que formam o nosso mundo interior, as construções internas, refletem aquilo que nós irradiamos. Na obra Pensamento e Vida, em toda a obra Pensamento e Vida, Emmanuel compara o psiquismo humano a um espelho que reflete determinada imagem. À medida que essa mente evolui, reflete uma imagem melhor. Vai refletindo uma imagem mais limpa.
mais transparente. Quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando nas traduções atuais da Bíblia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Porque as traduções atuais, Bíblia de Jerusalém, Haroldo Dutra Dias, limpos de coração. Limpo parece ser melhor do que puro. Porque puro deu um problema danado no futuro, pureza, e aí apelaram para o negócio de castidade sexual, que pureza era isso, e aí distorceram a mensagem de Jesus. Não tinha nada a ver com castidade sexual, com sexo ser impuro e quem não faz sexo é puro. Enfim, entraram por um raciocínio medieval muito complicado. As traduções atuais falam limpo de coração. Por quê? Porque o que é limpo é que retirou e não botou nada. Um copo está sujo quando tem muita coisa. Quando eu limpo ele, eu retiro. E quando eu retiro, ele fica mais cristalino para eu ver o outro lado por intermédio dele. O espírito, talvez quando evolua, ele vai tirando camadas. Ele vai ficando mais limpo. Se ele é uma centelha de Deus, uma centelha divina, que reflete o Criador, à medida que ele fica mais limpo, ele reflete de maneira mais limpa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O ver não é com olhos, né? Porque não se vê Deus com os olhos. É só você fazer um raciocínio. Começo do livro dos Espíritos, primeiros capítulos do livro dos Espíritos. Deus é imaterial. Se é imaterial, não pode ser visto com percepções materiais. Tem que ser com alguma sensibilidade que não é uma sensibilidade material. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, porque sentirão e irradiarão e se conectarão. Essa é a ideia. Né? Então, vejamos a colocação de Emmanuel como é interessante. Agora imagine Jesus. O que ele refletia era Deus na sua máxima expressão. Ele era o espelho de Deus em toda parte. Irradiava. Né? Então, Emmanuel vai dizer que essa atmosfera psíquica reflete, de acordo com a sua intensidade do emissor, a irradiação, e aquilo que a criatura alimenta. Alimenta. Pensamentos alimentados. Aquilo que eu cultivo em minha mente, que eu agasalho, é aquilo que fica. E é aquilo que vai estabelecer padrões em minha mente, dos quais eu preciso me libertar se negativo, ou preciso cultivar mais e reforçar se for positivo. Autoconhecimento é o quê? Autoconhecimento é olhar para isso. É discernir o que é positivo do que não é. Percebe que não é o trabalho todo? O que eu quero dizer é o seguinte: Espiritismo não acaba com autoconhecimento. O Espiritismo começa, em termos morais, com autoconhecimento. O Espiritismo tem na reforma íntima a concretização do autoconhecimento. Porque senão a gente se conhece, mas não se reforma. Agora, para ter reforma íntima, é indispensável ter autoconhecimento. Autoconhecimento é indispensável para o melhoramento do sujeito. Mas só autoconhecimento não é suficiente. Por isso que o escopo, o objetivo total do Espiritismo não é só o autoconhecimento, só que o autoconhecimento, por isso que um tema como esse é importante, porque o autoconhecimento é a base para o resto. Começa dentro, termina fora. O reino de Deus. A reforma íntima é a concretização do autoconhecimento. Eu discerni, eu avaliei e agora eu começo a vivenciar, a colocar em prática. E me equivoco, e volto, e recorrijo, e revejo a experiência, e insisto, até fixar a aprendizagem. Os pensamentos alimentados é aquilo que o que é que eu estou me alimentando? Quais os nutrientes que eu tenho na minha alma e que eu consumo? De leitura, de imagem, de escuta, de pensamento. Aquilo que eu penso. Eu vou usar uma metáfora que eu uso várias vezes, a metáfora da televisão. Pense que a sua mente é uma tela de televisão. Quando você muda de um canal para o outro, às vezes você não sabe o que é que vem no próximo canal. Você não sabe. Você pode mudar de canal e de repente vem uma coisa grosseira, um programa de mau gosto, um negócio vulgar, uma coisa agressiva, uma coisa baixo astral. Você não tem como prever. E quando você troca de canal, a imagem já veio.
Você já está com a imagem. E a gente pensa por imagem. Boa parte dos nossos pensamentos são pensamentos com imagem. Ora, você não controla o canal e o que está aparecendo no canal. Você não consegue prever quando você troca de canal. Da mesma forma, você não consegue controlar todos os pensamentos que chegam. Que pode ser inspiração espiritual, que pode ser uma coisa do inconsciente que está sendo liberado, jogando para fora. Uma ideia que vem. Você não consegue controlar tudo. Agora, você consegue ficar no programa e continuar assistindo ou mudar. Você tem a condição de selecionar. Se você fica no programa, gosta, até programa na televisão para a próxima semana assistir de novo, e ter o hábito de assistir sempre aquele programa, ou você mudar de canal. Então, você não controla tudo que passa pela sua cabeça, mas você tem condição de selecionar aonde você vai se fixar. Essa seleção é o seu livre-arbítrio. E esses pensamentos que você seleciona e que você fixa é que vai formar a sua atmosfera psíquica. Eu vou chegar lá, a coisa vai ficar boa. Eu acho. A mente é o espelho. Emmanuel vai dizer que essa atmosfera psíquica irradia. Só que aí começa a coisa a ficar complexa. Sabe por quê? À medida que a gente irradia, a gente se conecta com outras mentes que estão irradiando da mesma forma. Olha que coisa. E aí a gente se conecta. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: ninguém está sozinho, nunca, porque sempre estamos conectados com outras mentes, encarnadas e desencarnadas. Mas o que é melhor? À medida que a gente irradia, a gente também recebe, não apenas aquilo que a gente irradia, mas recebe aquilo que a gente conecta. Aquilo que a gente despeja no próximo, ou sintoniza no próximo, a gente recebe da mesma forma, a cota semelhante que o próximo tem. Eu vou falar em termos melhores, como Emmanuel colocou em Pensamento e Vida. Ele vai dizer o seguinte: se eu cultivo uma boa parte em mim, eu vou encontrar essa boa parte nos outros. E à medida que eu irradio essa boa parte, eu também recebo a boa parte dos outros para mim. Mas o contrário também acontece. À medida que eu irradio a minha parte negativa, eu também vou encontrar o reflexo dos outros e o aspecto negativo, sombrio do outro em mim. Eu vou receber do outro a mesma coisa. Eu vou encontrar no outro essa mesma sombra que eu irradio. Por isso, diz Emmanuel, culpas mal resolvidas, ele vai dizer, culpas que não foram resolvidas e solucionadas, porque existe a culpa que é o remorso negativo, que é assim, eu errei e no fundo eu sou tão orgulhoso que eu não admito ter errado. Né? No fundo eu me achava melhor do que os outros, então não admito que eu tenha errado como todo mundo erra. E aí o que é que acontece? Em vez de eu procurar seguir em frente para me corrigir e me melhorar, eu fico fixo na ideia de que eu não deveria ter feito, me censurando. E há o arrependimento saudável, que é, me dei conta, sofro pelo equívoco que eu cometi, mas esse arrependimento sadio diz assim, a partir de agora, nunca mais. Esse é o arrependimento sadio, é o arrependimento que melhora o sujeito, que faz ele avançar, que faz ele aprender com o erro. Emmanuel vai dizer, as culpas mal digeridas, aliás, faz com que os indivíduos caiam no mesmo erro de sempre que se culpam. Olha que coisa interessante. É o marido que bate na mulher, pede perdão, pelo amor de Deus, fica arrependido, daqui a pouco está batendo de novo alcoolizado. Por quê? Porque é um remorso mal digerido e daqui a pouco essa autopunição faz o indivíduo querer se punir mais, errando de novo. E aí Emmanuel vai dizer, sabe o que acontece com isso? À medida que a pessoa não se resolve consigo, essas culpas se tornam mágoa dos outros. Eu tenho culpa pelos meus equívocos, eu sinto despeito pelos outros, a depender de quem eu magoei, quando eu olho para a pessoa me lembra o erro que eu cometi,
E aí eu fico mais magoado com a pessoa, porque a pessoa foi o símbolo do equívoco que eu cometi com ela. E eu passo a terceirizar e responsabilizar os outros. Emmanuel vai dizer, é por essa razão que quase sempre essa pessoa, continuando de mal consigo, fica de mal com todo mundo. Mas o que é mais importante, ele vai dizer, comumente acontece das pessoas que vivem censurando a vida alheia e se fixando em determinada conduta negativa dos outros, cair no mesmo erro que critica. Cometeu o mesmo equívoco. Por quê? Se fixou tanto naquela parte negativa que assimilou aquela parte negativa que ficou. Por isso, quando Jesus fala não julgueis, o não julgueis não é apenas seja bom com os outros, seja compreensivo. O não julgueis é não se meta. Não queira puxar para si um problema que é do outro. E não queira resolver o problema que o outro tem que resolver. Porque se você ficar olhando muito e assimilando muito a problemática do outro, nesse sentido negativo, que não é no sentido de querer ajudar, é no sentido de querer censurar, de querer condenar. Se você não tiver preparação suficiente para olhar e invadir o mal, daqui a pouco você está se contaminando com o mal. Nietzsche dizia que se você olha demais para o abismo também olha para você. E tem uma hora que você olha tanto para o monstro que daqui a pouco está parecendo com ele. Ou seja, é difícil para a maioria de nós, em nosso estágio evolutivo, ir ao mal e lidar com o mal, penetrar no mal, sem assimilar-lhe as suas influências. Por isso Joana de Ângeles costuma dizer, vai até o mal, ajuda os maus, socorre toda perturbação, mas tem cuidado em selecionar as suas companhias e tem cuidado de ficar olhando demais para o mal. Porque se você não tiver condição e preparação suficiente a olhar demais para o mal, daqui a pouco você está igual. Você está assimilando a irradiação daquele espelho na sua própria imagem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por isso a gente vê, sei lá, citar aqui alguns exemplos, tá? A pessoa que lida com, por exemplo, com o sistema carcerário, com homicídio, com processo penal. Aí tem que fazer exame de cadáver, ver o promotor que vê os processos, etc. O defensor público, o delegado. Se não tomar cuidado, vendo tanta violência, daqui a pouco está enxergando o mundo dessa forma. E daqui a pouco está sendo violento também. O terapeuta, o psicólogo, o psicoterapeuta, falando aí da minha área. Se não tomar cuidado, e por isso na minha área tem muita gente adoecendo. Você lida com vidas o tempo todo, diariamente. 8, 10, 12 atendimentos às vezes. Se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está vivendo as mesmas coisas. Se você não se cuidar. E assim, várias profissões. Estou citando apenas algumas. Então, o cuidado, por isso que tem uma obra de Dostoiévski, que Joana, inclusive, tem uma obra que ela cita essa obra de Dostoiévski, que era pessimista e era algo depressivo, mas tem uma obra chamada, se não me engano, é Os Irmãos Karamazov. Agora não estou lembrando se é Os Irmãos Karamazov ou O Idiota, mas uma dessas duas obras, que Dostoiévski, através de um personagem, diz o seguinte: a beleza salvará o mundo. É uma frase que ficou até viralizada. A beleza salvará o mundo. Né? Ou seja, a beleza salvará o mundo, a ideia é o seguinte, que nós gostamos do belo, do harmônico e precisamos disso. A gente tem que ir até o vício, ir até o caos, ajudar, mas também ter um momento de refrigerar-se, de se renovar com o belo, com o bom, com o harmônico, com o bonito. Todos nós precisamos disso. Precisamos da harmonia, do equilíbrio, da leveza. Para isso a gente tem que ter esses momentos. Então, eu posso ajudar todos, Jesus atendia a todo mundo, mas o próprio mestre, que era espírito puro, selecionou aqueles com os quais ele ia conviver mais próximo e que tinham maior condição de entendê-lo. Então é importante a gente pensar nisso. Seleciona aqueles com os quais você vai conviver. Porque esse regime de intimidade faz com que a gente irradie e a gente receba.
né? Então, esse ditado das boas companhias procede. O que não significa dizer a gente tem uma conduta preconceituosa de não querer falar e não querer lidar com ninguém, não é isso. Mas os próprios espíritos superiores ajudam a todos, mas tem o seu grupo de afinidades, porque se entendem reciprocamente. Então, é importante isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa atmosfera psíquica faz parte do autoconhecimento e é importante que a gente conheça o que é que a gente está irradiando. O que é que a gente está irradiando? Ó, eu vou falar uma coisa que eu tenho falado também, que é opinião pessoal, hipótese minha, que pode ser que não tenha nada a ver, que esteja errado, mas eu acredito pessoalmente, baseado nas informações espíritas, que a tecnologia que a gente está vendo aí é um projeto da espiritualidade superior para ir adaptando a gente na linguagem do psiquismo. Vocês já notaram como as coisas estão desmaterializando no terreno da tecnologia? Quem não se recorda dos armazenamentos em disquete, em CD, em HD, agora armazena na nuvem. E quando eu falo na nuvem olhando para cima, isso daí é uma metáfora. Porque não está em cima, está nos servidores. E armazena muito mais do que, por exemplo, aqueles HDs grandes, eu mesmo tenho alguns, pendrive, etc. Quer dizer, menos espaço físico e ao mesmo tempo maior espaço de quantidade de armazenamento. Vai entender. Vai entender que você aqui comunica-se pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Em outro local do mundo, a pessoa recebe instantaneamente sua mensagem, no Japão, etc. Instantaneamente. Mensagem de vídeo. E sabe o que é isso? Um das materiais, porque são comunicações que a gente não vê, mas por intermédio de ondas de rádio, de ondas Wi-Fi. Ou seja, essa tecnologia está desmaterializando as coisas para ir habituando a gente à linguagem do psiquismo. Porque nos mundos superiores, diz Allan Kardec, a palavra às vezes é dispensada. Porque os espíritos se entendem pelo psiquismo, pelo pensamento. Diz Allan Kardec. Então eu acho que a tecnologia é uma forma da providência divina e treinando nos encarnados formas de comunicação cada vez mais instantâneas. Hoje você pega o celular, fala. O celular já sabe onde é que você está, localizando. Eu mesmo vim para cá, utilizando um aplicativo que dizia onde é que a gente estava, vira à esquerda, vira à direita, etc. Imagine. O bendito sabe mais do que eu, os locais onde eu estou, onde é que eu não estou, para onde eu vou. E às vezes até diz, durante o trajeto, porque tal local pode ser da sua preferência, porque você já esteve em um local comendo tal comida e você está passando agora por uma pizzaria. Olha que coisa. Imagina a espiritualidade. Se o Google sabe onde é que eu estou, imagina a espiritualidade maior. O sistema de localização. E você acha que o mentor espiritual precisa estar aqui presente para saber o que é que você está fazendo, hein? Vem aqui! Porque senão ele não vai me ajudar. Tem que aparecer aqui do meu lado, como se eles não tivessem tecnologia, de mesma distância está nos ajudando. E só se fazer presente quando se faz necessário. Então, por que eu estou falando disso tudo? Porque os ecossistemas virtuais estão nos adaptando também a um tipo de linguagem que vai para além de uma linguagem concreta. O que eu posto, o que eu compartilho, faz parte dessa atmosfera. Eu tenho recebido pessoas em processo de depressão, que começaram a deprimir depois de começar a fazer determinadas postagens em Instagram e em Facebook. Eu não sei o que é, mas depois que eu comecei a publicar umas coisas assim na minha rede social, comecei a entrar em depressão. Por quê? Porque é irradiação. A atmosfera psíquica. Nada contra a pessoa compartilhar felicidade. Eu nunca vi alguém, quer dizer, deve ter, mas eu nunca vi alguém colocar, olha, eu errei profundamente com meu filho hoje, publicar isso. Fica feio, né? Então a gente compartilha brindando, compartilha felicidade. Nada contra compartilhar felicidade. Mas a depender do modo como você faz, se você faz de maneira extravagante, se você faz de uma forma para ostentar, você está irradiando uma coisa. E as mentes daqueles que são invejosos e que no fundo não gostam de você, capturam isso e irradiam. E como você está suscetível de receber essa irradiação? Por quê? Porque você está na extravagância.
Você está na ostentação vaidosa. O que é que vai acontecer? Você vai receber. Se você está bem, está naquilo que Paulo falou, a couraça da caridade, né? Você está imunizado, você pode, né? Você não está nesse narcisismo, nessa extravagância, não está, né, usando a rede social para dar recadinho indireta nos outros, você está em outra vibração. Se a pessoa invejar você, não pega. Mas como a gente começa a postar coisas extravagantes, coisas meio esquisitas, a gente abre brechas, a atmosfera que a gente irradia, a gente recebe. E aí a gente vê processos depressivos. Tem pesquisas aí falando, a pessoa começa a usar redes, meninas de 12, 13, 14 anos que os pais dão o primeiro celular às vezes, aí começa em redes sociais, começa a aparecer sintomas de depressão em adolescente. Por quê? Primeiro que começa a se comparar com a vida dos outros. E começa a achar que a sua vida é péssima em comparação com a vida dos outros. Porque a vida dos outros parece ser bem melhor. Né? Então tudo de bom para o outro. E você passando aquela situação de miséria em casa. Que são ilusões. Quem não tem desafios, quem não tem problemas? E o que é pior? À medida que eu vou deprimindo, eu vou fazendo fugas para a rede social para me sentir melhor e fico cada vez pior. É um ciclo vicioso. Não sou contra a rede social, muito pelo contrário. A gente tem aí o canal, tem redes sociais, às vezes utilizo. Porque é uma forma interessante de comunicação. A gente não pode se colocar contra, não, no meu tempo. Não. Mas são sintomas que a gente está vendo de falta de autoconhecimento, de um autodesconhecimento profundo, a ponto de a gente criar uma vida virtual paralela. Esse que é o problema. Onde a minha vida virtual é um personagem que eu criei, alternativo da minha vida real, porque é um personagem mais interessante. Aí a gente corre perigo, inclusive de suicídio. Porque é isso que a gente tem visto. Quando eu crio uma narrativa paralela, porque a minha vida é insatisfatória e a vida da rede social é mais interessante, a gente está em sintoma grave. Se a minha vida virtual é uma extensão da minha vida real e é um acessório para me facilitar na minha vida real, é outra coisa. Mas eu não posso criar mecanismos onde eu fico fraco emocionalmente para lidar com as situações. Eu converso com adolescentes em psicoterapia e costumo dizer, eu não tenho nada contra você entrar no aplicativo de namoro, namorar alguém pelo aplicativo, conhecer e se relacionar, nada contra. Porque saindo do preconceito, tirando todo o preconceito, porque a gente sempre acha ruim as tecnologias novas das gerações novas. Mas qual é a diferença de você conhecer uma pessoa no bate-papo da internet e conhecer num show, numa boate, num barzinho e começar a se enamorar da pessoa? O ritual vou usar uma expressão que os antropólogos e sociólogos gostam, o ritual de acasalamento é o mesmo. Agora, a minha ressalva é o seguinte, na vivência real, existe esse ritual de se aproximar, de conhecer, de conversar, e a experiência de não dar certo. A experiência do jovem querer namorar uma menina e de repente se frustrar que a menina não quer e receber um não. Ou a menina se apaixonar por alguém e perceber que o menino não era apaixonado por ela. Essa experiência da adolescência é importante. É importante esse período, esse episódio que sofreu por amor, gostou de um menino ou de uma menina e não era correspondido. Essas frustrações são importantes. Os aplicativos de namoro tiram um pouco isso, porque você seleciona o perfil que você quer, até as suas preferências, e aí, conecta com outro que quer preferências semelhantes a você e que quer um perfil que parece com você. Quando conecta, vocês marcam para se encontrar. A experiência de se frustrar, de buscar um relacionamento e se frustrar, é suprimida, é eliminada. O que é que acontece? A gente tem esses garotos e garotas fracos emocionalmente, que quando a namorada quer terminar, eles se matam ou matam ela. Que não tem tolerância para frustração, que não aguentam receber um não.
Esse é o problema. A gente está criando uma sociedade fraca emocionalmente. Uma sociedade narcisista. Uma sociedade que eu não mais tenho ídolos que são celebridades. Eu me torno uma celebridade. Eu posso me tornar uma celebridade na minha rede social. E criar até notícia. De um lado é bom, porque eu personalizo minhas preferências, foco mais em mim e me ajuda a me conhecer. Por outro lado, foco muito em mim e em vez de me conhecer, viajar para dentro, eu fortaleço o meu narcisismo. Então, qualquer problema que o outro publique na rede social que eu não gosto, eu bloqueio a pessoa. Na vida real não dá para bloquear a pessoa. Pelo menos não dá para bloquear assim. Você está jantando com a pessoa fala uma coisa que você não concorda, você vai bloquear ela. Vai apertar o botão, a tela. Não dá para bloquear. Você tem que aguentar, tolerar a pessoa dizer uma coisa que você não concorda. E esse é um dos desafios da convivência. Por isso que na política a democracia é tão difícil. Porque na democracia não é o teu direito de votar em quem eu quero e falar o que eu quero. Democracia é saber que o outro discorda de mim e eu aceitar. E por isso é difícil. Então, autoconhecimento passa por isso. O autoconhecimento passa por saúde, meus amigos. Por exemplo, na medicina tem uma expressão que diz assim, órgãos de choque. É uma expressão da medicina que é o seguinte, quando sua imunidade cai, aí você já tem problema respiratório, o outro já tem problema gástrico, constipação, etc. O outro começa a aparecer psoríase, dermatite, problemas epidérmicos. O outro tem enxaqueca, começa a ter dor de cabeça. Ou seja, quando a imunidade baixa, cada um é afetado em determinada área. Por que essa diferença? Porque uns têm uma sensibilidade, sei lá, no fígado. Outros têm no esôfago. Por que essa diferença? Órgãos de choque, expressão da medicina. Isso é uma coisa para a gente se conhecer. O que é que me afeta quando minha imunidade baixa? Eu tenho rinite alérgica? Eu começo a ter problema respiratório? Eu fico com febre? Quais são as reações, as respostas do meu organismo? Eu fico com alergia? As síndromes? Por quê? Porque se nós somos espíritas, temos a visão do espírito. Aquilo dali não é aleatório. Não é aleatório. Tem raízes profundas ali. Porque eu desenvolvo, sei lá, um processo reumático em determinado braço e o outro não, em outro local. Por que essa diferença? André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai falar das zonas de remorso, num capítulo chamado Predisposições Mórbidas. E ele vai dizer que essas zonas de remorso têm raízes no perispírito, em situações que foi disfuncionais, que foi desequilibradas e que desorganizou o campo perispiritual daquela área compatível. Daí, aquela área, aquele órgão, aquela região do corpo é afetada. Zonas de remorso. O espírito traz o remorso inconsciente. Eu tenho que me conhecer. Pô, quer dizer que eu funciono mal aqui, ali? Aquele padrão me afeta? Então, deixa eu tentar entender melhor. Quais são as raízes disso? Quais são as minhas tendências? Qual é a minha vulnerabilidade em relação a isso? Para que eu possa trabalhar melhor, para que eu possa melhorar nesses aspectos considerados, e para que eu possa suplantar as más inclinações, como dizia Allan Kardec, as tendências negativas por tendências positivas. Porque esse é o objetivo. Coroar o meu autoconhecimento com uma vivência mais saudável para mim e para o próximo. Para que a minha atmosfera psíquica reflita esferas mais agradáveis. E aí, meus amigos, quando eu começo a me empenhar nisso, não é apenas a espiritualidade maior que me assiste e me protege, não.
eu tenho uma condição de receber mais e de receber melhor. A minha oração sai do teto da minha casa. Porque tem oração que nem do quarto sai, fica ali mesmo. Quem leu Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira, tem um trecho que a mim me chamou a atenção. Catarina de Médici, a famosa do século XVI, uma das responsáveis pela Noite de São Bartolomeu, de 1572. Antes de matar protestantes franceses, ela orava a Jesus de joelhos no quarto. E depois saía para as intrigas, as implicâncias e as mortes. Ivone Pereira, ou melhor, espírito, que psicografa, diz que a oração dela não saía nem do teto da casa. Porque os objetivos, as intenções eram nefastos. Então não basta orar. Há outros requisitos para que a nossa prece tenha intensidade, tenha uma irradiação do espelho da nossa mente, do espelho do nosso psiquismo. Como é que a gente faz isso? Quando a gente tem esse receptáculo, a oração é uma espécie de lubrificante. Lubrifica as engrenagens da alma, oxigeniza o psiquismo, porque a oração é alimento, oração é alimentação. Na oração eu me alimento, é carregar bateria. Então é esse dispositivo que está em nós. À medida que eu me conheço, que eu reflito, eu me abro mais para a oração, eu me abro mais para a ação do bem, eu me abro mais para a renovação. Chico Xavier costumava dizer que uma das coisas que ele mais aprendeu nesse processo todo de doutrina espírita é que nós precisamos sempre nos renovar. O tempo todo a gente precisa se renovar, rever os nossos passos, reconsiderar, voltar atrás. E para isso é necessário mergulhar em si mesmo. Daí, meus amigos, a gente vê a surpresa de algumas pessoas quando chegam no mundo espiritual e dizem: não esperava aí, até espíritas, né? A gente tem relato de espíritas que desencarnam e ficam atordoados lá sem saber o que fazer. Não esperava, achava que ia encontrar outra coisa. Por quê? Como eu falei ontem, né? Achava que espiritualidade era tomar litros de água fluidificada, tomar passe, não sei quantos passes por semana. Aspectos exteriores. Sem se renovar por dentro. Sem procurar se melhorar, avançar nos desafios próprios. Por exemplo, uma questão importante: quais são as limitações que eu encontro na minha vida hoje? Essa é uma questão. Quais são os limites que eu vejo e que me aprisionam na minha vida hoje? Sabe por quê? Porque Emmanuel vai dizer o seguinte: os limites que você encontra fora são mensagens da vida para limites internos. No momento em que você superar os limites internos, os limites de fora já não tem necessidade mais de existir por falta de função pedagógica. Olha que interessante. Porque prova e expiação não é apenas para sofrer e para pagar, entre aspas, mas para aprender. Se eu sei que eu estou comendo sal demais e isso está me dando de cabeça porque a pressão aumenta, não é para ficar sofrendo da pressão alta. É para aprender a causa e efeito daquele processo. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Daí, para a gente ter essa dimensão da humildade, quem se conhece se torna humilde. Daí Sócrates, voltando, só sei que nada sei, era isso. É ter consciência do que não sabe diante daquilo que sabe. Por quê? Porque tudo depende do seu referencial. Humberto de Campos, quando estava encarnado,
escreveu obras fantásticas, né? E ele costumava, porque Humberto de Campos criticou Chico Xavier. Muita gente não sabe que quando ele estava encarnado, ele ouviu falar de Chico, né? Monteiro Lobato teve um elogio rasgado para Chico, dizendo que aquele fenômeno era sensacional. E Humberto de Campos teve ironias, né? Porque era materialista quando estava encarnado, e chegou a dizer quando estava encarnado o seguinte: olha, eu achava que eu era escritor agora da Academia Brasileira de Letras e que eu não tinha tanta concorrência assim. Mas esse mineiro aí está escrevendo Castro Alves e Augusto dos Anjos, está me dando mais concorrente. Era uma forma de ironizar a mediunidade de Chico Xavier, né? Porque eles achavam o máximo, né? Aí ele desencarnou, e quando desencarna ele escreveu por Chico. E uma das coisas que ele falou foi isso. Ele falou: as minhas referências eram referências materiais. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu era o espírito esclarecido, mas não evangelizado. Ele disse isso no prefácio de Boa Nova, de outra forma e com outras palavras. Olha a coisa, olha que interessante. E é verdade, como eu costumo dizer, você joga bem futebol, gosta de jogar bem, você se acha mal, aí você morre, chega no além e encontra Garrincha. Você toca bem piano, aí chega no além e encontra Beethoven. Você pinta bem, aí chega lá, Leonardo da Vinci está pintando. Ou seja, tudo depende da referência. Daí teve uma reunião na FEB, na Federação Espírita Brasileira, e aí perguntaram ao Chico Xavier assim: Chico, nas reuniões com Ismael, o guia espiritual do Brasil, como é que Emmanuel se comporta diante de Ismael? E Chico respondeu: de joelhos. Porque é a referência. Daí humildade é juízo na cabeça. Porque se você se acha o máximo, é só você olhar para cima, que você vê quanta gente que está muito, muito além, que está fazendo muito mais e muito melhor. Isso é humildade. Depende do seu referência. Por que Chico era humilde? Porque a referência dele era Emmanuel, eram outras entidades. Então, autoconhecimento passa por isso. Passa por essa noção. E aí a gente tem a autoestima, que é a alegria de viver, que é o bem-estar daquilo que a gente já é, que também é bom. Também é bom. Tem uma mensagem de Paulo que ele fala isso, né? Graças, Senhor, eu te dou, por já ser o que eu sou. Já consegui ser o que eu sou. Que isso também é necessário a gente avaliar. Veja que a mensagem que o Santo Agostinho, que a gente citou aqui no primeiro momento, é uma mensagem de avaliação. Ele avaliava o erro e avaliava o acerto. Sem culpa e sem exaltação. Apenas examinar para melhorar. O propósito é melhorar. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a dar pouca importância para a vida alheia. Pouca importância para que os outros, olha, sempre vão falar de nós. E quase sempre vão falar mais mal. Porque o comentário mal rende mais conversa. Por exemplo, a gente está aqui, né? Eu digo isso sempre. Você sobe? Não, o que foi? A pessoa já estava quase dormindo na palestra. Aí eu acordo, não, o que foi? Fulano se casou. Você veio me acordar para dizer uma besteira dessa? Fulano morreu. Não diga. Quer dizer, a gente tem esse apetite para o trágico. Chama mais atenção. Eu vejo muita gente dizendo: eu pego o livro espírita para ler e durmo. Porque o obsessor me pega. Agora, quando tu está escrevendo uma carta ou uma mensagem de WhatsApp para o namorado, para a namorada, ninguém dorme. Aceso. Eu nunca vi ninguém dormindo contando dinheiro. Agora pega uma obra espírita e dorme porque o obsessor pega. Preguiça mental. Preguiça mental é um negócio horrível. Hábito mental. A gente não alimenta aquilo. A gente está alimentando outras coisas. Então, quando a gente para ouvir uma palestra, a gente começa a adormecer. Por quê? Porque está acostumado ao MMA, a coisa de luta, ao sexo explícito, à pornografia. Nossa mente está habituada a isso. Então, aí, quando a gente para concentrar em coisas nobres, vem aquele torpor da consciência. Uma amiga nossa do Paulo Estevão, Centro Espírita Paulo Estevão em Salvador, disse assim: eu gosto da sua palestra porque você fala sem parar e eu durmo. Porque tem palestrante que fica tá.
E aí eu vou dormindo e acordo com a voz do palestrante. Eu não sei se ela estava me criticando ou estava me elogiando, eu não sei ainda direito o que é que ela quis dizer com isso, né? Então, vejam, tudo isso, meus amigos, para dizer que autoconhecimento é para ser feito com alegria. Com alegria. Tem coisas dolorosas no autoconhecimento? Tem. É muito difícil no autoconhecimento a gente se dar conta que eu estava cultivando um negócio aqui que agora eu me dou conta que eu estava errado há muito tempo. É difícil. Não é uma sensação boa, agradável. Mas é indispensável. Imagine Paulo, né, quando se deu conta que a vida inteira ele estava errado. Deve ter sido uma sensação horrível. Mas é necessário. É necessário. Mas o autoconhecimento também é feito de alegria, de se descobrir, de se avançar, né, de ter mais domínio sobre si mesmo. Quem tem domínio mais sobre si mesmo é mais livre. Porque não é escravo do vício. Quem é escravo do vício, passa o vício aqui, a pessoa não consegue se controlar. Quem consegue dizer não a si mesmo, quem consegue negar e dizer não para si, é livre. Porque consegue dizer não até para si mesmo. Esse é livre, porque está no controle dos próprios impulsos. Então, eu quero concluir o meu comentário dizendo que autoconhecimento é para a vida inteira. Que se conhecer não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa de um dia para a noite. É uma tarefa de refletir todos os dias. Agora, não é refletir de fazer uma perturbação mental, de transformar o autoconhecimento numa obsessão mórbida, não é isso. É reservar um tempo. Quem assiste novela tem tempo para pelo menos 10 minutos fazer uma leitura edificante e pensar sobre a própria vida naquela leitura. Ter um momento consigo mesmo, todos nós temos condição. Acorda 5 minutos antes do horário normal que acorda e faz uma reflexão. A gente vai criando vida interior. Porque com rede social, de tanto selfie, de tanta publicação, de tanto biquinho, porque eu não sei porque as mulheres agora tiram foto e botam o biquinho assim, eu acho que ficam bonitas assim, eu ainda estou tentando entender esse processo, enfim. Mas é tanto biquinho, tanto selfie, tanta coisa, é tanta vida exterior. Tanta vida para fora. A gente está sendo convidado o tempo todo a ter uma vida para fora. E isso é grave. Porque quando a gente não tem vida interior, quando a gente passa por um sofrimento, quando a gente passa por um problema, a gente não reage bem. Porque a gente não tinha reservas emocionais para lidar com aquilo. E o que é que acontece? A gente reage mal agora, foge do problema amanhã, evita adiante. Sabe o que isso vai gerar? Baixa autoestima. Porque a pessoa começa a não confiar em si mesma. Eu não sou digno de confiança, porque eu próprio me saboto. E aí o processo evolui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: autoconhecimento é cuidar da sua mente, da sua emoção. Se planta, se cuida. Se você rega o jardim, imagine os sentimentos humanos. Os sentimentos humanos precisam de cuidados constantes. Cuidados constantes. Ler de vez em quando, voltar ao Evangelho, ler a literatura de Jesus, os ensinamentos do Mestre, ler uma parábola e ficar pensando, o que é que ele quis dizer com essa parábola? O que é que essa parábola quer dizer para mim? A parábola está querendo me comunicar alguma coisa, é um recado para mim. O que é que quer dizer? Assim a gente já vai ter forças. Forças para vivenciar determinadas experiências. Por fim, quero dizer que há algum tempo, já tem alguns anos, eu passei por uma experiência dolorosa, uma experiência amarga, como todo mundo passa. E por incrível que pareça, aquela experiência me fez mergulhar mais em mim mesmo. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, vai dizer o seguinte, que ele compara... Olha que eu estou digerindo, porque ontem eu estudei semana passada eu estudei essa mensagem. Ele diz o seguinte, que a morte é como se fosse um diploma de faculdade. Você entra na faculdade, passa, sei lá, 4, 5, 6 anos,
E depois você ganha um diploma, que é o resultado dos hábitos, da cultura e tudo aquilo que você internalizou. Ele compara a morte a uma certidão ou um diploma que você recebe. Você se matricula na escola pela reencarnação e depois de toda encarnação você recebe o diploma. Só que esse diploma vai ser da graduação que você optou durante a vida. E aí ele vai dizer, o espírito desperta com o diploma na realidade que ele plasmou, ó, atmosfera psíquica, na realidade que ele plasmou em torno dele mesmo. E ele conclui dizendo, é por essa razão que a morte nada mais é do que mergulhar mais profundamente em si mesmo. Então, sabe por que acontece, mesmo espíritas, de chegar no além e se surpreender? Porque não mergulhou antes profundamente em si mesmo. Porque se mergulhar, saberia em que nível estaria. Saberia em que ponto está. Por que a gente se surpreende? Porque o nosso mergulho é material. Não é um mergulho para saber espiritualmente eu estou como. Como é que espiritualmente eu me situo? Frederico Figner, irmão Jacó, voltei. Teve uma vida de... criou centro espírita, abriu orfanato, creche, escreveu artigos de espírita, fez palestra, tudo isso muito bom. Aliás, ele teve méritos para o próprio Bezerra de Menezes visitá-lo após o túmulo. Mas ele não fez o trabalho completo. Ele próprio disse na obra. No túmulo ele ficou preso, teve dificuldade de sair do corpo, teve agonia, ele viu o cadáver e ficava horrorizado vendo o próprio cadáver. Teve perturbação. Claro que ele tinha méritos das obras que ele fez, mas ele falou que não aproveitou totalmente a obra exterior para crescer por dentro. Porque, por exemplo, Irmã Dulce, à medida que ela ia fazendo a obra, ela ia crescendo por dentro. A obra está aí, mas onde Irmã Dulce foi, levou uma obra interna. Divaldo Franco, Mansão do Caminho, fantástica, né? Mas todas as estruturas, uma hora, modifica, às vezes até desaparece, a depender do tempo histórico, mas onde Divaldo for, vai levar uma mansão do caminho dentro dele. Chico Xavier, à medida da obra que ele fazia por fora, ele ia crescendo por dentro. Às vezes a gente só faz a obra por fora e não aproveita para crescer. E Frederico Figner, irmão Jacó, no livro Voltei, fala isso para o Chico Xavier. Fiz muita obra que me conferiu méritos, mas não aproveitei para crescer por dentro. O temperamento, a tendência à irritabilidade, a se atritar e se indispor. Então, não criou luz interior. E o reino de Deus começa dentro. Termina fora, mas começa dentro. Então, autoconhecimento passa por isso. Não podemos esquecer disso. Se a gente olhar para nós em termos espirituais, a gente não vai ser enganado pela ilusão da matéria e vai saber mais ou menos como é que a gente está. É só analisar aquilo que a gente alimenta. É para aí que a gente vai. Por exemplo, depois daqui, para onde é que a gente vai? Sábado, de tarde, tem uns que vão, sei lá, fazer uma leitura, outros vão ficar em família convivendo, sei lá, outros vão, sei lá, assistir um filme, vão para o cônjuge, vão ficar com o cônjuge, namorado, marido, esposa, sei lá. Cada um vai para o local onde é atraído psiquicamente. Tem outros que vão para farra, vão se embriagar e encher a cara, e vão para outros lugares que é melhor nem falar porque tem criança no ambiente, né? É menor de idade aqui. No mundo espiritual é a mesma coisa. Só que lá a coisa é mais forte, porque tudo no mundo espiritual é mais intenso. A carne abafa a irradiação do espírito. No mundo espiritual, as sensações são mais fortes para o bem, as sensações boas, agradáveis, positivas, e as sensações negativas. Porque sem a carne, o espírito é mais sensível. Então, aquilo que predomina na sua atmosfera mental, ele é arrastado por opção do próprio livre-arbítrio. No momento que ele quer mudar e se arrepender, ele se renova. E aí há ajuda espiritual, há o apoio. Por isso que desencarnar não deve ser surpresa para aquele que olha como espírito. Por quê? Porque desencarnação é apenas uma consequência. Chico Xavier dizia que desencarnar é mudar de casa sem mudar a pessoa. A pessoa vai como ela é. Então, com essas reflexões, a gente encerra as nossas considerações em torno das atividades que estamos desenvolvendo. Vamos passar aí para as perguntas. Estamos aí à disposição agora.
A gente fica, né, numa responsabilidade redobrada agora, né, depois de ouvirmos tanto sobre autoconhecimento e da nossa responsabilidade enquanto espíritos encarnados. Pois é, Flávia, você deixa com a gente um monte de reflexão e também uma necessidade enorme de caminharmos ainda mais nessa trajetória do autoconhecimento para que possamos um dia chegarmos à reforma íntima. E aí, nessa caminhada, a gente começa com uma pergunta que diz o seguinte: somos espíritos de várias encarnações, tivemos várias personalidades. Isso não interfere no nosso processo de autoconhecimento? Interfere. Interfere sim, porque uma das propostas da psicologia junguiana, inclusive com discípulos de Jung, eles falam de subpersonalidades, que há como se fossem várias personalidades em nós inconscientemente. Alguns terapeutas transpessoais também abordam esse conceito. Nem todos entendem essas subpersonalidades como nós entendemos, porque nós temos um enfoque espírita de entender que essas subpersonalidades, na verdade, são as várias personalidades que um dia a gente foi. A gente tem milhares de reencarnações, durante séculos e séculos a gente reencarnou em várias situações e vivenciamos posturas diferentes que ficaram em nosso inconsciente. Essas subpersonalidades às vezes emergem. Então, eu vou ilustrar só com um exemplo para ficar claro. Não é um único exemplo, tá? Não pegue isso como exemplo único, mas para ficar claro. Você imagina, por exemplo, alguém que foi um potentado, alguém muito poderoso na Terra, e depois, pelo mau uso do poder, reencarna na miséria, sendo um mendigo. Você acha que ao reencarnar, aquele sujeito vai perder a postura? Volta como mendigo, mas não alterou a postura de poderoso. Então a gente vê, às vezes, alguns mendigos na rua que não tem onde cair vivo, porque cair morto cai em qualquer lugar. E é um poço de orgulho, de arrogância, a gente vai ajudar, ele nem quer. Reminiscências de um passado espiritual. Então, essas subpersonalidades, que são os fragmentos das pessoas que a gente foi, que a gente não integrou, autoconhecimento também, a pergunta é muito boa, porque autoconhecimento é integrar essas personalidades todas em uma individualidade. Por quê? Porque a individualidade é o espírito, que é o somatório. As personalidades foram as encarnações variadas. As personalidades morrem, a individualidade permanece. Como a gente ainda não integrou, a gente vive essas oscilações, essas fragmentações. Então, a ideia do autoconhecimento é fazer esse mergulho, perceber que de vez em quando, sei lá, o guerreiro da Idade Média que eu fui vem à tona. O brigão, o gladiador brigão do Império Romano, de vez em quando vem à tona, dentro de mim, que são as minhas personalidades anteriores. De vez em quando, essas personalidades assomam. Então, essas tendências, sendo Kardec no texto O Esquecimento do Passado, de O Livro dos Espíritos, vai dizer isso. Vai dizer, examinando as tendências, aquelas tendências mais fortes são vestígios do que a gente foi na encarnação anterior. E aquelas tendências mal colocadas, mal direcionadas, são aquele trabalho que não foi feito e que dão a ideia do que a gente foi em encarnação anterior. Nem sempre a gente precisa lembrar de tudo da encarnação anterior. Às vezes é até bom que a gente não saiba algumas coisas. Algumas coisas poderiam atrapalhar. Eu tenho um filho de 4 anos. E eu digo isso. Se eu souber muito detalhe de experiência anterior, a depender da situação, claro que tem exceções, tem regras de exceção. A depender da situação pode até me prejudicar. Imagine, por exemplo, não é o caso, tá? Mas imagine, por exemplo, que eu descubra que o filho que hoje é meu, um dia, foi meu inimigo no passado, a gente disputou a mesma mulher, que hoje é a mãe dele, eu matei ele, e agora estou com a mãe dele, que era a mulher dele no passado, que eu matei para ficar com ela. Tirei a vida dele, agora dou a vida como filho. Aí quando eu for passear com ele no shopping, e ele começar a espernear, cair no chão,
eu vou ter dignidade para dar o limite nele? Eu vou dizer, não, deixa ele fazer essa traquinagem, afinal eu matei ele no passado, o que é isso? Comparado com o homicídio que eu pratiquei. Eu não ia ter dignidade para me recuperar. Eu ia ficar marcado. Então tem coisa do passado que é bom a gente não saber, para a gente ter espontaneidade e os méritos de fazer diferente agora, com bom senso. Né? Mas o importante é a gente saber as tendências fortes em nós. Quais são as suas tendências? Quais são os seus pontos fracos? É o sexo? É a sexualidade? Tem um sintoma aí, tem algo para dizer. É o ciúme? É a possessividade dos outros? É a ganância financeira? É a maledicência, é a inveja? É o sentimento de inferioridade? Tudo isso dizem do que a gente foi. E de traços de personalidades anteriores. Como fazer? Essa reflexão, esse autoconhecimento, esse exame dessas várias pessoas para ter a noção delas e poder evitá-las, controlá-las e diluí-las. Diluí-las em quê? No espírito que sou. Porque Flávio, quando morrer, a pessoa Flávio deixa de existir. O espírito que um dia foi aquela pessoa vai continuar indo adiante. E vai ser o somatório e a síntese dessa experiência. Bom, ainda transitando por essas palavras de Flávio, a gente vai fazer outra pergunta. Para processar uma reforma íntima verdadeira, é indispensável esse autoconhecimento? A reforma íntima verdadeira, sim. Por quê? Se essa instituição aqui precisa de uma reforma, eu preciso saber o que é que vai ser reformado. Autoconhecimento é saber o que precisa reformar. Se eu não sei o que precisa reformar, o que é que eu vou reformar? Então, autoconhecimento é analisar o terreno onde eu estou trabalhando, para saber o que é que eu planto, o que é que eu semeio, o que é que dá, o que é que colhe. Eu falei durante a minha palestra que o discurso de saber as suas potencialidades, muito bem, mas também saber aquilo que eu não posso. Saber que eu não tenho habilidade, por exemplo, para tocar violino. Ah, não, eu sou demais, eu vou tocar violino porque esse autoconhecimento, não. Saber ter essa noção, esse limite das virtudes e das limitações. Todos nós temos limitações. Né? Então, não se reforma algo que não se sabe o que vai reformar. Vai chegar aqui e vai fazer uma reforma. O engenheiro civil estruturalista vai querer saber o que é que precisa reformar. Ninguém reforma algo que não sabe o que é o que vai ser reformado. Então, para reformar ou para transformação moral, é necessário autoconhecimento. Como você citou, o autoconhecimento é a chave para o progresso espiritual. O Evangelho também traz: conhecereis a verdade te libertará. Tomando o autoconhecimento como sendo fundamental, como identificar quando os sentimentos, emoções e pensamentos não são nossos, né? E que você termina sendo uma esponja, um filtro, né? E como você pode fortalecer essa consciência do que é seu, e provavelmente a professora está pensando na questão mediúnica, né? Do que é seu, do que não é, né? Do que é o processo do você ser. Em termos sutis, não dá para saber. Allan Kardec examina isso e diz que em termos sutis não dá para saber. E é bom que a gente não saiba. Por quê? A gente é bombardeado o tempo todo de várias irradiações, irradia, recebe. O tempo todo a gente é influenciado por pensamentos positivos e negativos, pelas várias emissões, e a gente não dá para saber. E se a gente soubesse, a gente enlouqueceria, em termos sutis. Da mesma forma que a gente enlouqueceria se a gente tivesse uma percepção do mundo microscópico. Imagine, um mundo microscópico aqui, eu sabendo, eu visualizando tudo, eu ia ficar até incomodado aqui com as bactérias, os micróbios. A gente vai beijar a namorada e tá no berço da namorada uma bactéria. E ia ser um negócio para acabar o mundo. A natureza limitou algumas percepções nossas para o nosso bem. Na audição, infrassom, ultrassom. Na visão, infravermelho, ultravioleta e algumas paletas aí das cores. E também na percepção mediúnica. Em termos sutis da intuição, da inspiração, a gente não tem como saber. Kardec chega a examinar isso. E os espíritos chegam a dizer que, ademais, isso não é muito útil. O importante é examinar o pensamento que chega, seja do mundo espiritual, seja seu, e saber deliberar, ou seja, se é bom
seja no mundo espiritual, seja meu, eu vou deliberar positivamente. Se é ruim, analisar e dizer, não, essa daqui não tem uma fonte boa. Seja uma fonte boa a minha imperfeição, não tendo uma fonte boa, o espírito ignorante, o espírito ainda malfazejo. E aí, atuar positivamente, selecionar algo positivo, a seleção. Então não tem como saber em termos sutis. Em termos ostensivos, mediunicamente ostensivos, com o tempo e a prática mediúnica, aí sim dá para saber ou dá para perceber algumas situações emocionais onde eu estou afetado por uma presença espiritual e quando sou eu. Divaldo, em Diretrizes de Segurança, diz que no começo da mediunidade ele ia para um casamento e ficava mais feliz do que a noiva. Ia para o enterro e ficava mais deprimido do que a viúva. O ambiente que ele ia, ele assimilava o psiquismo, porque o médium é sensível não apenas às mentes desencarnadas, mas também à atmosfera do ambiente. Então precisa fazer um trabalho muito forte de autoconhecimento para saber os seus padrões, a sua personalidade, saber, eu tô aqui, aí do nada começa a vir uma onda de mal-estar, uma inquietação, eu olho para alguém e começo a sentir raiva da pessoa. Os médiuns sabem do que eu estou falando, os médiuns ostensivos. Avaliar. Trabalho em sessão mediúnica, tem um amigo aqui querido que faz parte da nossa sessão mediúnica, um amigo de mais de 20 anos. E ele sabe, nossa esposa trabalha em mediúnica. Às vezes ela vem no carro de cara assim, crespada pro meu lado. Só que ela diz, Flávio, eu não tinha motivo de ficar com raiva de você. Vinha uma onda de raiva. E aí na sessão mediúnica, ela fecha os olhos, entra em transe, o espírito começa a me falar coisa. Um espírito agressivo, etc. E depois ela sai e diz, agora eu estou entendendo. Olha como vinha a onda. E com o tempo o médium vai perceber, não, eu estou em estado alterado, isso aqui é mediúnico. Isso em termos... É porque não dá tempo aqui de aprofundar mais, mas tem muito mais coisa aqui em termos de sintoma mediúnico que a gente pode explorar futuramente, né? Mas é mais ou menos isso, o médium oscila muito. Com o tempo ele vai aprendendo, ele vai detectando que aquele mal-estar é mediúnico. Eu não tenho nada físico, não tenho nada psíquico, estou sentindo isso. De uma hora para outra eu paro, concentro e vem uma onda e um monte de sentimento diferente que eu não estava pensando. Aquilo dali pode ser de ocorrência mediúnica. Agora, em termos gerais, no dia a dia, é muito difícil saber se aquele pensamento é meu ou de uma inspiração espiritual. Kardec chega a examinar o primeiro impulso, né? O primeiro impulso, às vezes, é do espírito encarnado. Se é bom ou se é ruim, depende se o espírito encarnado é bom ou ruim. Ele chega a fazer uma avaliação nesse sentido. Mas isso é muito relativo, né? É muito relativo, porque, na verdade, a gente não consegue contabilizar e nem ter consciência da quantidade de pensamentos que a gente está tendo e dos pensamentos que a gente está recebendo. A gente quer tranquilizar a pessoa que fez essa pergunta, porque a gente vai fazer um convite ao Flávio depois daqui que tem muito a ver com tudo isso. Acho muito interessante como as coisas vão aparecendo. Eu estava ali escrevendo e vem essa pergunta e você dá essa deixa, que bom. A gente vai escolher agora, infelizmente, a gente vai ter que escolher por adiantar da hora algumas perguntas. Vou escolher duas perguntas agora para fechar. A primeira tem muito a ver com alguns questionamentos que a gente tem recebido sobre jovens, né? Nessa questão da automutilação, do suicídio, tá certo? Então eu acho que vai contemplar todo mundo. Como é que você explica essa amplitude, essa exacerbação agora da automutilação, né? Eu sou estudante de psicologia, inclusive, e tem alguns colegas aqui na plateia, e a gente tem sido chamado muito, né, para atender adolescentes em escolas, principalmente aqui em São Antônio de Jesus. A gente tem uma escola estadual, não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas que a gente tem um índice de automutilação enorme, né? Como o autoconhecimento, como a doutrina espírita, como a casa espírita, e até ampliando aquela pergunta de ontem, né? Como nós podemos auxiliar esses jovens? Primeiro, pelo esclarecimento espírita de que aquela automutilação não vai resolver um problema que é interno. Necessário encaminhar esse jovem, esse adolescente para serviços de ajuda. Ajuda que pode ser ajuda profissional ou ajuda humana. Precisa de ajuda. O jovem que está se mutilando já está dizendo que não está conseguindo resolver o problema emocional dele sozinho. A automutilação é um sintoma que está por detrás. O fenômeno é complexo, precisaria de mais tempo, e eu estou tentando responder rápido para respeitar as outras perguntas e contemplar todas. Mas a automutilação é um problema complexo. É um problema que envolve questões culturais, aspectos culturais. Em alguns casos, nem todos,
tem aspectos aí, tanto, eu estou respeitando a literatura psicológica a esse respeito, tanto de meninas que têm distorção de autoimagem, comem e depois se punem por ter comido algo parecido com a bulimia, e em vez de se punir provocando o vômito, se pune cortando ou tentando cortar o desejo. Isso é uma leitura psicanalítica simbólica. Cortando o desejo. Então, como cortar o desejo? Se cortando. Através do corte, imprimindo uma dor para ver se o desejo de comer passa. Esse é um aspecto. A literatura psicológica convencional, que costuma atribuir boa parte dos quadros de automutilação a transtorno de personalidade, principalmente transtorno de personalidade limítrofe borderline, associando inclusive a abusos da infância. Não estou dizendo que todo mundo que tem automutilação são abusados, né? Mas eu diria o contrário, que boa parte das pessoas que tiveram algum abuso infantil, principalmente abuso sexual, acaba enveredando para comportamento de automutilação, com uma espécie de padrão simbólico de castigar o próprio corpo. Esse é um aspecto, né? Curiosamente, é mais comum a automutilação em meninas do que em meninos. Esse é um aspecto interessante para ser estudado. O que a doutrina espírita pode fazer? Primeiro, respeitar a ciência médica, que é a mensagem de Deus na Terra, e encaminhar os serviços, a ajuda. Depois, acolher e amparar. Às vezes tem questões familiares aí por detrás. Por fim, é muito importante avaliar sintomas de depressão, porque na juventude, sintomas de depressão não aparecem como aparecem na vida adulta. O adulto deprime de uma forma, o jovem deprime de outra. A criança deprime de outra. Então, o jovem que é organizado começa a ter falta de higiene, começa a ficar com o quarto bagunçado, quando não já é bagunçado, porque jovens também não ser bagunçado é uma raridade. Mas enfim, o jovem que é organizado e começa a ficar bagunçado já é um sintoma de depressão. O sintoma de depressão em jovem às vezes é através de briga, de irritação, de discussão, de rebeldia, diferente mais do adulto, que predomina aqueles aspectos mais claros, né? Falta de energia, tristeza. Então, é necessário observar isso. Às vezes a depressão de um adolescente pode produzir automutilação como sintoma. O paciente está deprimido, né? E aqui eu tenho que alertar uma coisa. Existem estudos do espectro do suicídio. Hoje a gente fala em espectro dos suicídios. Bottega, Dalgala-Rondo, examinam essa questão. E eles costumam dizer o seguinte, melhores especialistas de suicídio, né? Eles costumam dizer o seguinte, que hoje a gente investiga o suicídio dentro desse espectro que começa em... Sabe aquela coisa que quase todo mundo já... Eu queria sumir. Se eu pudesse, eu sumia. Ou se eu pudesse, eu dormia e não acordava por uma semana. Para esses autores, isso faz parte do espectro do suicídio. Querer sumir não é uma pessoa que está em risco, mas faz parte do espectro. Por quê? Porque o paciente que planeja, que idealiza, que até executa o suicídio, começou assim. Eu queria sumir. Tem gente que só diz, eu queria sumir, fica nisso mesmo e depois sai daquele mal-estar, daquele episódio. Mas tem gente que evolui. Então é necessário observar que talvez a automutilação seja um desejo inconsciente, às vezes, de fazer algo maior para um jovem que está deprimido. Então o que fazer, respondendo a pergunta? Amparar, acolher, encaminhar para ajuda, ajudar, porque nem sempre é ajuda profissional, às vezes a pessoa está buscando uma ajuda humana e a gente pode ajudar também, né? Tendo os nossos limites, é claro, a gente não vai poder assumir tudo, né? Viver a vida do outro. E por fim, esclarecer. A proposta espírita pode esclarecer de que aquilo não vai resolver, que ele está danificando o corpo e que aquilo pode ter consequências futuras. O esclarecimento também ilumina e dá maturidade ao indivíduo. Eu atendi certa vez uma jovem que se mutilava e, por ser de família espírita, ela disse uma coisa, ela disse assim, depois de responder bem ao tratamento e evoluir, ela disse assim, eu só não me matei, porque o desejo era de suicídio, porque como minha família é espírita, eu cresci ouvindo falar no umbral. E eu não quero ir para aquele lugar que André Luiz disse que foi, não. Ele disse, pois é, mais tarde eu disse isso para ela, isso aí é pior, porque André Luiz não foi um suicida direto, e você estava querendo ser um suicida direto, como é que seria com você? Né? André Luiz se excedeu nos excessos. Né? E aí fui falando com ela, quer dizer, apesar de ser algo de temor, que não é o ideal seria a compreensão, mas aquele temor do umbral impediu ela de avançar. Né? Então o esclarecimento espírita às vezes ajuda.
E agora, para a gente fechar, eu vou pegar todas as perguntas que tem aqui e vou tentar, né, fazer um apanhado. Quando Jesus fala, meu reino ainda não é deste mundo, será que um dia será, com a doutrina espírita sendo proferida por nós? Será que ainda será, quando nós temos dificuldade de termos paciência? E será que ainda será, quando a gente não consegue ver luz no outro e a gente insiste em ver a sombra? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É porque a gente, quando está encarnado, na visão limitada, a gente não consegue antecipar fenômenos históricos. Mas quando a gente olha para o passado, a gente vê o quanto a gente avançou. Na Idade Média, famílias iam com crianças, inclusive, assistir pessoas sendo tocadas, sendo queimadas vivas. Hoje, para a gente, isso é bárbaro. Mas um dia isso foi. Não vou nem... Vou mais para frente, vou mais para próximo. Revolução Francesa, que eu falei aqui, as pessoas eram guilhotinadas e as famílias iam com pipoca para fazer piquenique com as crianças. Para ver a guilhotina decepando o pescoço. Século XVIII. A gente tem avançado. É porque a gente não percebe isso. E hoje, com facilidade de comunicação, alguém que maltrata um cachorrinho na China, aquele vídeo viraliza e todo mundo fica... E aí, quando tem 3 maltratando 3 cachorrinhos na semana, a gente acha que o mundo está perdido. Porque a facilidade de comunicação faz com que qualquer tragédia todo mundo fique sabendo. Fácil. E no passado? Quantas guerras aconteciam e que ninguém ficava sabendo porque as notícias não chegavam? O mundo em guerra. Tem gente aqui que nasceu numa época e está vivendo até agora sem guerras mundiais. Que não viu, por exemplo, regimes totalitários, como aconteceu no começo do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Há muito tempo, claro que tem guerras localizadas, mas não tem aquelas guerras de grandes proporções como aconteceu no passado. O mundo está avançando, a gente que não percebe. E claro, os resíduos do mal chocam mais, porque começam a destoar mais ainda. Quando a gente vê um terrorismo, quando a gente vê uma tortura, quando a gente vê um crime com requinte de crueldade. E no passado, era muito pior. A gente está avançando. A doutrina espírita é uma ferramenta que tem mudado a mentalidade, espiritualizado a mentalidade humana. Agora, é claro que a gente não vai achar que os espíritas vão se angelizar de um dia para a noite, porque são seres humanos em luta. Como eu costumo dizer, se nós somos doentes e tomando remédio ainda estamos assim, imagine sem um remédio. Porque tem um pessimismo também entre nós de dizer assim, os espíritas... não vale nada, os espíritas não são gente que preste. Não, os espíritas são seres humanos que caem, que se esforçam, mas aqueles que estão envolvidos na proposta, ainda que se equivoquem, estão no caminho certo, se estão realmente envolvidos na transformação moral. Os equívocos fazem parte da experiência. Lembremos que Jesus escolheu 12 discípulos, alguns atrapalhados. Só que a visão do mestre era lá na frente. Quem ia imaginar que Judas Iscariote, 12 séculos depois, seria Joana d'Arc? Quer dizer, o olhar do amor vai além, porque aqui para nós, Jesus tem coisas imprevisíveis. Você imaginaria que Jesus ia transformar Saulo de Tarso, que matou gente, no maior palestrante do cristianismo? Jesus é imprevisível. E quando ele convocava aqueles seres, ele não estava convocando apenas para aquele momento imediato, mas para o futuro dos séculos. Por isso que o olhar dele é de espírito. Por quê? Porque ele não estava convocando aqueles apóstolos para fazer uma revolução naquele momento, mas estava convocando aqueles espíritos para serem os futuros colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Aliás, quem diz isso não sou eu, é Joana de Ângeles. Então, quando ele falava a Simão Pedro, a João, ele estava vendo lá na frente. João, mais tarde, seria Francisco de Assis. E assim por diante. E quantos não foram beneficiados de Francisco de Assis? E aí se tornaram de... Chico Xavier porque também passou por Francisco de Assis. Esteve reencarnado na época. Joana de Ângeles, que é Clara de Assis, viu Francisco passar e se magnetizou com a presença dele, aprendeu com ele. Um coração irradiante. Imagine.
Então, é porque a gente não vê a transformação assim de maneira imediata e vê as convulsões acontecendo ao nosso redor, a gente acha que a coisa está piorando, mas não está. A verdade é que não está. As transformações... Agora, toda transformação é dolorosa. E dói ao nosso redor, porque nós estamos também nos transformando. E como está sendo doloroso para todos nós, quem de nós não está passando por processos pessoais? Difícil encontrar alguém que não tenha na família, na experiência própria, desafios íntimos sérios, graves. Todos nós estamos passando por dissabores. Porque os dissabores nos tornam mais humanos. A gente olha o outro com menos garganta, como se diz popularmente, né? Com menos arrogância. Quando a gente sofre, como eu disse ontem, a gente tem um olhar para o outro diferente. Porque a gente sabe como dói, então o outro deve doer também. Quando a gente está muito bem assim, está tudo bem, vivendo uma vida muito egoísta, quase sempre a gente se torna mais insensível em relação ao próximo. E por isso a gente acha que a coisa está piorando, mas não está. São as transformações que estão ocorrendo, e toda crise, toda transformação passa por dor mesmo, saturação do paradigma anterior, né? Saturação da velha cultura que já não satisfaz mais, a cultura materialista, a cultura consumista, a cultura pragmática, a cultura de levar vantagem em tudo. No cenário político, até o condomínio do meu prédio, em todo lugar, até a família. Então a gente acha que não está bom, mas na verdade o espiritismo está por detrás, educando, moralizando, ajudando ao esclarecimento. Quantas pessoas estão sendo transformadas pelo espiritismo, só que o bem não chama atenção, não faz estardalhaço, né? Aí, quando o espírita produz um escândalo, aí a gente fica todo mundo horrorizado, né? E não vê o quanto de bem acontece, quanto de bem essa casa já fez. Quanto de ações boas essa casa já fez que ninguém ficou sabendo, que não aparece na televisão. Agora, se alguém matar alguém aqui na frente da rua, amanhã tem a imprensa aí, noticiando. As coisas estão mudando, sim. E o espiritismo está sendo um agente de colaboração. A doutrina espírita está sendo um agente. Porque é uma mensagem que vai moralizando. Agora, quando eu falo espiritismo aqui, tem duas coisas. Espiritismo no sentido da doutrina e espiritismo no sentido das verdades espirituais que a doutrina organizou. Porque Kardec, na obra dele, ele usa espiritismo como sinônimo de doutrina codificada, quando ele fala, o espiritismo é a ciência nova que vem estudar as relações do mundo espiritual com o mundo material. Ele está falando nesse sentido. E às vezes Kardec utiliza a palavra espiritismo com outro significado. Quando ele diz, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o espiritismo remonta à mais alta antiguidade, está presente em todos os povos. O que ele está dizendo? Que nesse sentido, o espiritismo é conjunto de verdades espirituais, que não é patrimônio de nenhuma seita, nenhum sistema. A doutrina codificada apenas organizou esses elementos. Mas imortalidade da alma, evolução espiritual, reencarnação está presente. Então, essas verdades espirituais têm moralizado a criatura, sem dúvida, e vai continuar moralizando. Ainda que o movimento seja de humanos imperfeitos, a proposta está sendo agente de transformação. É claro que a gente não vai ter a ilusão de achar que o espiritismo vai ser a única religião futuramente, que todo mundo da humanidade vai ser espírita. Não. O próprio Leon Denis fala isso, né? Que futuramente as doutrinas continuarão aí, mas melhoradas. Porque tudo evolui. E as doutrinas que têm verdades espirituais ou dogmas incompatíveis com as verdades espirituais vão sendo modificando e vão se aproximando dessas verdades. Essas verdades que nós acreditamos que o espiritismo apresenta. Mas possivelmente essas doutrinas que estão aí continuarão existindo. Só que moralizadas, mais evangelizadas e com o conteúdo cada vez maior de verdade. Corrigindo os equívocos. Ou você acha que a Igreja Católica de hoje é a mesma Igreja Católica do século X? As doutrinas protestantes hoje é a mesma doutrina protestante de Calvino. Já melhorou, já mudou muita coisa. Então é importante que a gente veja essa evolução. Por quê? É isso que vai fazer um só rebanho, um só pastor, como diz Jesus. Ou seja, todos envolvidos nas mesmas verdades espirituais. Ainda que o sistema de crença, o culto, o aspecto social que eu falei ontem, né? Essa dimensão social, do rito, da frequência e instituição, tem diferenças culturais
e características próprias. Mas o acesso à verdade espiritual será um patrimônio da humanidade. E a gente está caminhando para isso. O Espiritismo fomenta esse progresso. Mas não é a única proposta que fomenta esse progresso. Porque os espíritos superiores, eles não têm um partido específico. Eles veem na doutrina um agente de transformação. Como veem outras propostas. Percebe que na doutrina tem uma amplitude fantástica de transformação das pessoas. Mas eles trabalham em várias frentes. Os bons espíritos, porque eles não têm tradição religiosa específica. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que para mim foi uma honra, mais uma vez, uma felicidade estar aqui, poder transcorrer essa jornada aqui com vocês, passar esse sábado maravilhoso, alguns aqui que abdicaram de vivência na família, de entretenimento, de diversão para estar aqui. Esse é um símbolo do quanto interesse existe numa proposta como essa, autoconhecimento. É um símbolo do como a humanidade, em tempos aí atrás, eu fui testemunha que um tema como esse, eu congratulo muito a Cristina, por quê? Porque um tema como esse, por exemplo, o tema obsessão. Bote aqui um tema obsessão, fenômeno espiritual. Isso daqui enche. Agora bote um tema prece, autoconhecimento. Esse é um símbolo que as coisas estão mudando. Porque que adianta a gente receber espírito e ser uma pessoa que vive de mal consigo? Que adianta a gente ter uma mediunidade fantástica se essa mediunidade é veículo de desequilíbrio? Por isso que Kardec falou, e eu citei isso ontem, o espiritismo vai se sustentar pela força das ideias mais do que pelos fenômenos que produzam. Então eu agradeço profundamente, fico reconhecido pela ressonância, pela receptividade de sempre, né? Cumprimento aí alguns amigos, né? Na pessoa do meu amigo Edson, conheço aí há quase 20 anos, voltando a essa cidade. Gostaria de fazer uma menção aqui bastante especial aos meus amigos aqui presentes, José Raimundo e Elber Mateus, que também abdicaram aí de uma série de compromissos aí na cidade. Fiquei com receio aí, prometo não importuná-los futuramente, porque eu já sei mais ou menos chegar, né, aqui, então prometo não atrapalhá-los tanto em Salvador. Eles me deram ajuda de vir para cá conosco, mas agradeço profundamente porque o amigo Elber tem nos acompanhado aí na produção e nos ajudado aí na divulgação do nosso canal, né, do canal do Raciocínios Espíritas, não é nosso, porque o projeto do Raciocínios Espíritas é ser um ecossistema democrático em que já acontece isso, alguns irmãos colocam, inclusive, pontos de vista diferentes, para que o conhecimento espírita se produza, não tem nada de mais, aliás, tem muito de bom, que hajam, inclusive, opiniões distintas, e o Raciocínios tem conseguido isso, né, produzir conteúdo variado nesse sentido, mas ainda há muito que caminhar, muito que trabalhar nesse sentido, mas fico muito reconhecido com isso, e o Elber tem sido um desses amigos aí que, com sua gentileza, sua participação, tem nos acompanhado aí, colaborado conosco, nos ajudado, sem o que seria mais difícil fazer o que a gente fez, filmar, transmitir, gravar, depois publicar, e aqueles que se interessam mais tarde, muita gente me aborda, depois eu quero rever essa palestra, meu filho, minha filha, minha mãe, etc, quer ver como é que eu faço, e aí a gente disponibiliza. E José Raimundo, que está aqui conosco, um amigo de mais de 20 anos, e de militância espírita, né? As primeiras viagens que eu fiz em algumas regiões, ele que nos acompanhou, né? Inclusive é do interior também da Bahia, de Maragogipe, me levou, a primeira cidade do interior foi lá e ele me levou, então eu agradeço muito, porque é um amigo aí de longas datas, né? Quiçá de datas que não permanecem apenas nessa vida física e que remontam aí a experiências anteriores, mas com quem eu tenho sido muito gratificado também pelas bênçãos, pela cordialidade, embora não tenha sido muito presente e frequente por conta de atividades profissionais, ele fez a gentileza de também nos acompanhar. E gostaria de agradecer sobretudo a vocês, sem cuja presença não poderia acontecer um seminário como esse. Pedir desculpas se houve algum equívoco, algum erro, alguma pergunta que não foi contemplada, algum equívoco de alguma expressão menos feliz, né? Se alguém ficou magoado, ou melindrado, ou sensibilizado com alguma palavra minha, não foi a minha intenção. Às vezes a gente coloca de maneira efetiva e contundente apenas com fins didáticos, mas a ideia não é magoar nem agredir a sensibilidade de ninguém.
e dizer até a próxima, se Deus quiser. Cumprimentar meus amigos aí, Armando Luiz, meus amigos que estão aí, que vão fazer aí o trabalho de música, e dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo, viu? A gente